Boa tarde a todos. Eu quero transmitir aqui, irmãos, com o máximo de clareza possível, a distinção entre justiça e justiça federal. E qual a importância da justiça e qual o papel da justiça federal na sociedade, na população. E qual a importância da justiça federal na Operação Lava Jato. Qual o papel da Justiça Federal? É simples, irmãos. Um tribunal de justiça, ele existe ali juiz de direito, juiz federal, né, promotoria pública, os réus, né, e as provas que a Justiça Federal vai apresentar através da Operação Lava Jato é que vai julgar e condenar o réu que está no banco de réu. Quem decreta a sentença final é o juiz de direito, baseado nas provas que a Justiça Federal vai apresentar. E a Justiça Federal, para colocar alguém no banco de réu, precisa ter provas claras, irmão. A Justiça Federal não pode trabalhar através de acusações. Tem que ter provas, e provas claras, testemunhas. E existem vários tipos de testemunha. Testemunhas oculares, testemunhas auditivas, testemunhas presenciais. Então existem vários tipos de testemunha. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a Operação Lava Jato, ela tem perdido forças. A Operação Lava Jato, ela tem perdido força. E com isso, os políticos têm ganhado força, têm ganhado poder. Por que a Operação Lava Jato tem perdido força? Porque a sociedade abandonou a Justiça Federal. A população deixou a Justiça Federal sozinha. Porque quando começou tudo, o início da Operação Lava Jato, a população tudo apoiou a Justiça Federal. A sociedade tudo apoiou a Justiça Federal. Foi todo mundo para as ruas, todo mundo reivindicou, todo mundo ficou do lado da Justiça Federal e aconteceu impeachment, aconteceu investigações, tirou o governo do poder, tirou o político do poder e aconteceu. Só que agora a Justiça Federal ficou sozinha na Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato tem perdido força. E os políticos têm ganhado força. Então é importante, irmãos, que a sociedade apoie a Justiça Federal novamente. É importante que a sociedade não deixe que a Operação Lava Jato perca forças. Porque os brasileiros, o ser humano em geral, eles são imediatistas. Eles querem ver os políticos na cadeia. Mas como os políticos não vão presos, aí eles perdem a esperança, a expectativa de ver os políticos na cadeia, de ver os corruptos pagando pelo crime, de ver os políticos, né, os bandidos, ladrões, continuar solto. Mas sabe por que isso acontece, mano? Porque muitas pessoas não entendem a diferença entre justiça e a Justiça Federal. Como eu já disse, a função da Justiça Federal é apresentar provas suficientes, testemunhas suficientes para que alguém vá para o banco de réu. Aí o juiz de direito é que decreta a sentença, que bate o martelo, baseado nas provas, nas testemunhas. Agora, como funciona a justiça, irmão? A justiça funciona da seguinte forma. Por que muitos não têm permanecido na cadeia? Por que muitos políticos não têm permanecido na cadeia? Por que muitas pessoas não ficam na cadeia? Porque o crime dos políticos são crimes fiançáveis. E todo crime fiançável, eles são pagos. Ou você paga com a sua liberdade, ou você paga com o seu dinheiro. Quem tem dinheiro, paga com dinheiro. Quem não tem dinheiro, paga com a sua liberdade. O fato é que você deve para a justiça, você vai ter que pagar. De uma forma ou de outra. Se você tem dinheiro, você paga com dinheiro. Se você não tem dinheiro, você paga com a sua liberdade. Só que os políticos são pessoas muito bem formadas, de formação superior. Os políticos, a maioria deles, são formados em direito, né? Tem curso superior, então os caras sabem como que eles vão fraudar a lei que eles mesmos criaram. Então o crime dos políticos não são crimes hediondos. Por isso que são crimes fiançáveis. Por isso que eles não permanecem na cadeia. Agora, muitas pessoas falam que no Brasil não tem justiça. Falam que a justiça do Brasil não funciona.
E eu quero dizer para vocês que a justiça do Brasil, ela funciona assim. Existe justiça no Brasil. Só que muitas pessoas não sabem como funciona a justiça no Brasil. E é isso que eu quero esclarecer aqui para os brasileiros. A justiça no Brasil, ela funciona da seguinte forma. A pessoa, a primeira vez que ela vai para o julgamento, primeira vez que ela senta no banco do réu, ela é réu primário. Então existe várias possibilidades de ela sair livre do julgamento. Ela é réu primário. E sem falar que ela existe recurso para ela. Ela pode recorrer da decisão, ela pode pedir um julgamento de segunda instância, terceira instância. Então, ela é réu primário. Ela pode ser que ela saia ilesa, sem condenação. Mas ela vai ficar com crime na ficha dela, você entendeu? Da próxima vez que ela for autuada, ela não vai ser mais réu primário. Ela já vai ter uma condenaçãozinha a mais. Da terceira vez, ela pode ficar presa. Da quarta vez, ela pode não sair mais da cadeia. Então é assim que funciona a justiça no Brasil. E muitas pessoas não entendem. E o que isso tem a ver com a Operação Lava Jato? Eu vou explicar para vocês. A Operação Lava Jato é a forma de investigar, é uma operação que investiga os políticos. É onde vai trazer à tona o que está escondido, a Operação Lava Jato. Então, um político, ele precisa primeiro perder o cargo de político. E como é que nós vamos fazer isso? Colocando os políticos no banco do réu. Então, eles vão sair livre? Vão, porque eles têm recursos, eles podem pagar. Então, eles vão sair livre. A maioria sai livre. Mas eles vão ficar com a ficha suja. E quanto mais for suja a ficha dos políticos, mais eles vão sair da política. Eles vão perder o direito de se candidatar. Eles vão perder o direito de entrar no governo, de entrar num cargo público. Eles vão perder o direito deles de exercer uma função pública. Então eles não vão ter mais o direito de exercer a vida pública. Então essa é a justiça. E como uma pessoa normal, agora como cidadão normal, os crimes deles, a partir de agora, vai ser julgado e condenado pela justiça comum. Ele é um cidadão comum agora. Então não vai ter mais imunidade parlamentar, não vai ter, você entendeu? Não vai ter nada disso mais. Então o primeiro passo da justiça é tirar esses caras do governo, da vida pública. Então por isso que é complicado para a Justiça Federal. Não podemos deixar a Justiça Federal sozinha nessa luta. Porque o Brasil é nosso. Isso é um direito nosso, isso é uma responsabilidade nossa. Porque precisamos primeiro tirar eles do cargo público, do governo, do poder. Depois eles vão ser como cidadão comum. Isso leva tempo, leva. Só que o brasileiro ele é imediatista. Eles querem ver resultado. Eles querem ver os políticos na cadeia. Irmão, isso não é justiça. Isso é desejo de vingança. Eu quero que ele pague o que ele fez. Isso é vingança, irmão. Precisamos entender a diferença de justiça para vingança. Eu quero esse político, eu quero ver esse ladrão apodrecer na cadeia. Isso é vingança. Eu quero que esse bandido morra. Isso é vingança. Eu quero que ele apodreça na cadeia. Eu quero que ele pague pelo que ele fez. Isso é vingança. É desejo de vingança. Você entendeu? Isso passa. Porque quando você vê que não vai acontecer, você desiste. Agora a justiça não. A justiça não passa. A justiça ela permanece. A justiça ela prevalece, irmão. A justiça prevalece. A justiça permanece. A vingança não. O desejo de vingança ela pode ser apagado do seu coração. O desejo de vingança pode sair de você. Né? Pode sair. Com o tempo sai. Apaga o desejo de vingança. Deus limpa seu coração. Deus gera uma situação. Deus te leva para outros caminhos que você vai esquecer a vingança. Agora a justiça não. A justiça é diferente. Quem deve para a justiça, irmão, um dia vai ter que pagar. Quem deve para a justiça vai pagar. Ou paga com dinheiro, né? Para não ir preso, ou paga com a sua liberdade. Tendo anos de reclusão. Então é assim que funciona a justiça no Brasil. Não é que não tem justiça. Tem sim. Mas temos que saber a forma da justiça funcionar, irmãos. Nós vamos falar mais sobre isso. Ainda temos muito que falar sobre isso. E nós vamos estar acompanhando de perto essa Operação Lava Jato. Eu quero ser aqui, toda vez, um porta-voz da Justiça Federal a todos os brasileiros.
para que nós estejamos acompanhando o nosso país, que nós estejamos lutando pelo nosso país, irmão. Pelo nosso país. Nós somos brasileiros, irmão. Nós somos brasileiros e todos nós temos que ter essa responsabilidade pelo nosso país. Amém? Glória a Deus.